Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria na presença do Senhor Jesus Cristo que aqui agora quero apresentar exclusivamente a você a nova série de mensagens bíblicas nas quartas proféticas na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Os milagres nos evangelhos. E em primeiro lugar, vou compartilhar os milagres no evangelho que escreveu o evangelista e doutor Lucas. Fique atento a essas próximas palavras. Vou fazer uma explanação nítida e clara sobre o Evangelho de Lucas e sobre o autor Lucas. Em grego, Evangelho Katarlouka. Lucas é o maior dos evangelhos. É o evangelho mais completo, pois trata da infância, juventude, vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Cristo Jesus, o Messias. Considerado o mais belo livro escrito na história, é um reservatório inesgotável do qual jorram copiosamente as riquezas da graça para todos os povos. Flui desse manancial o Evangelho de Lucas, a salvação para todas as nações. O Evangelho de Lucas é uma mina de recursos inexauríveis que tem enriquecido a muitos ao longo dos séculos. Quero chamar sua atenção para esta verdade. A Bíblia diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. Coloque a Bíblia em sua mente. Percorrer as páginas da Palavra de Deus e ainda mais do Evangelho que escreveu o doutor e evangelista Lucas e assentar-se aos pés de Cristo Jesus e aprender com o mestre dos mestres. Ele, Cristo Jesus, não é um alfaiate do efêmero, mas o escultor do eterno. Dos lábios de Cristo Jesus saem doçura, das mãos de Cristo Jesus flui poder, do coração de Cristo Jesus, o Messias, jorra misericórdia a judeus e gentios, homens, mulheres, ricos e pobres, religiosos, publicanos, atormentados e doentes. Quero que se lembre disso em sua jornada cristã. Eu fico imaginando, Lucas mostra Cristo Jesus
como homem perfeito. O nascimento de Cristo Jesus foi um milagre. A vida de Cristo Jesus foi um portento. A morte de Cristo Jesus foi um sacrifício. A ressurreição de Cristo Jesus, o Messias, foi um brado de triunfo. A ascensão de Cristo Jesus, o Messias, foi a evidência pública de sua obra completa. Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e Messias, e ainda mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi um homem de oração, revestido com o poder do Espírito Santo para proclamar e anunciar, curar e libertar. O evangelista Lucas, mais do que qualquer outro evangelista, mostra o cuidado de Cristo com as pessoas marginalizadas. Quero que pense nisso. Aqueles eram considerados escórias da sociedade, repudiados pelos moralistas e odiados pelos arrogantes fariseus, são acolhidos e amados por Cristo Jesus, o Messias. O evangelista Lucas, mais do que qualquer outro evangelista, outro sim, evidencia o caráter universal da salvação sotéria em Cristo. A salvação é endereçada não apenas aos judeus, mas aos gentios. A salvação sotéria não apenas é endereçada aos religiosos, mas àqueles que eram rechaçados por eles. Lucas é o evangelho das parábolas e abre diante dos filhos do reino o mapa das riquezas eternas, aiônios, ao mesmo tempo que oculta essas riquezas daqueles cujos olhos permanecem imersos num caudal de trevas. Quero chamar sua atenção para esta verdade. É com entusiasmo que estou compartilhando esse conteúdo e significado com você. Se o seu coração arder como o meu pelas verdades aqui expostas, vou me sentir cheio de gratidão. Se você colocar os seus olhos no Messias, no Filho do Homem, o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e encontrar nele refúgio para sua alma, então valeu a pena você que está ouvindo aqui e agora. Minha oração é que Deus ilumine seus olhos do entendimento, toque seu coração, inflame sua alma e leve você a Cristo Jesus, o Salvador. Nele, Cristo, a esperança. Nele, Cristo, a solução para a sua vida. Nele, Cristo Jesus, a copiosa, grandiosa, magnífica redenção. Nele, Cristo Jesus, você encontra o manancial da vida eterna, Zoé Aiônios. Quero que se lembre disso. O Evangelho de Lucas não é apenas o mais volumoso dos evangelhos sinóticos, mas o livro mais volumoso de todo o Novo Testamento. Lucas é geralmente encarado como uma obra-prima literária entre os livros do Novo Testamento. Aqui encontramos a língua grega mais refinada do Novo Testamento.
Lucas é o melhor relato que temos sobre a vida de Cristo Jesus, o Messias, registrado nas Escrituras. O Evangelho de Lucas tem sido chamado de o mais belo livro do mundo. E juntamente com o livro de Atos dos Apóstolos é considerado o mais ambicioso empreendimento literário da igreja na antiguidade, você sabia? O Evangelho de Lucas é a coroa dos evangelhos sinóticos. Lucas é singular quanto ao seu conteúdo e estilo. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Mateus apresenta Cristo Jesus como rei. Marcos apresenta-se como servo. Lucas apresenta Cristo Jesus como homem perfeito. E o apóstolo São João apresenta como filho de Deus. Lucas era o único gentio escritor do Novo Testamento, aliás, o único autor gentil da Bíblia. Lucas é o mais versátil de todos os escritores do Novo Testamento. Seu nome é citado diretamente apenas 3 vezes no Novo Testamento. É apresentado como médico, cooperador e companheiro. Diz a Bíblia: sauda-vos Lucas, o médico amado, Colossenses 4,14. Segundo lugar, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, Filemão. Versículo 24, somente Lucas está comigo. 2 Timóteo 4,11, fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Lucas era historiador, médico e cooperador do apóstolo São Paulo na obra missionária. Ele, Lucas, uniu-se a Paulo em Troade. Estava com Paulo quando ele foi preso em Jerusalém. Acompanhou Paulo na prisão em Cesareia e em Roma. Lucas estava com Paulo na segunda viagem missionária. Lucas escreveu com a mentalidade de um historiador meticuloso e com o coração de um médico amoroso. Lucas escreveu os seus livros com a mente aberta e não como um entusiasta crédulo. Eu fico pensando, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos sairão da pena do mesmo autor, porquanto começam ambos com uma dedicatória a Teófilo. É evidente que Lucas escreveu Atos como consequência lógica deste evangelho. Embora não mencione seu próprio nome nessas duas obras, em 4 passagens de Atos, Lucas emprega o pronome nós, evidenciando que ele estava presente com o apóstolo São Paulo. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Foi durante esse tempo que Lucas permaneceu com Paulo como seu médico pessoal e que ele certamente encontrou tempo para pesquisar detalhadamente acerca dos assuntos registrados nesse evangelho. A referência mais antiga à autoria de Lucas encontra-se no Cânone Moratoriano 170-180 depois de Cristo. Você sabia? Em uma passagem datada do final do século II, Irineu referiu-se à autoria desse evangelho nos seguintes termos: Lucas, também companheiro de Paulo, escreveu em um livro o evangelho assim como lhe fora pregado.
Quero chamar sua atenção para essa verdade. Um documento do final do século II, conhecido como Prólogo do Evangelista, registra: Lucas era um sírio, natural de Antioquia, médico de profissão, discípulo dos apóstolos e seguidor de Paulo até o seu martírio. Ele serviu ao Senhor sem distração, sem esposa e sem filhos, e morreu com a idade de 84 anos em Tebas, capital da Beócia, cheio do Espírito Santo. Outras referências primárias sobre Lucas como autor do Evangelho foram feitas por Tertuliano, 207 d.C., Orígenes, 254 d.C., e Eusébio, 303 d.C., e ainda mais Jerônimo, 398 d.C. Você sabia? Lucas remete tanto o Evangelho, que leva seu nome, como o livro de Atos dos Apóstolos, a mesma pessoa, um homem chamado Teófilo. Eu continuo pensando, muito provavelmente Teófilo, cujo nome significa amigo de Deus, era um grego de alta posição social, ou mesmo um romano convertido a Cristo Jesus, que estava sendo instruído, na verdade, uma vez que o termo traduzido por instruído em Lucas capítulo 1, versículo 4, vem do mesmo termo grego catecúmeno. Você sabia? Como se sente no momento que ouve essa verdade? As Recognitones clementinas, de meados do século II, relatam que, após a pregação de Pedro, Teófilo, detentor da posição máxima entre todos os cidadãos proeminentes de Antioquia, teria cedido o grande pórtico de sua casa para as reuniões de culto a Deus. Você sabia? A dedicatória feita por Lucas a Teófilo não significa mera questão de honra. Até o surgimento da imprensa, a edição de um livro era algo muito dispendioso. Por essa razão, os autores costumavam dedicar suas obras a uma personalidade abastada que, caso aceitasse a dedicatória, era considerada, por assim dizer, o padrinho do livro. O fato de ter sido dedicada a uma só pessoa não impedia que o trabalho pudesse ser aplicado a uma audiência mais ampla. O público-alvo de Lucas era predominantemente gentio. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Ouça agora a data e o local. Não podemos ser dogmáticos quanto à data em que o livro de Lucas e Atos dos Apóstolos foram escritos. Alguns comentaristas dizem que Lucas escreveu seu evangelho cerca do ano 60 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Cesareia. A data mais provável para o evangelho é por volta de 58 a 59 depois de Cristo, antes que Paulo e Lucas partissem para Roma. Outros pensam que a data mais provável é cerca de 63 depois de Cristo. Em defesa dessa data está o fato de que Atos termina com a primeira prisão de Paulo em Roma, portanto, antes de seu martírio. Se Lucas soubesse da soltura de Paulo ou de seu martírio, provavelmente o teria
mencionado. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Lucas não faz nenhuma referência à destruição de Roma, fato que ocorreu em julho do ano de 64 depois de Cristo. Se Lucas tivesse escrito depois deste período, muito provavelmente teria mencionado essa tragédia. Por conseguinte, a conclusão é que o livro de Lucas e Atos dos Apóstolos foi escrito antes desses acontecimentos retromencionados. Você sabia? Como companheiro de Paulo, Lucas provavelmente aproveitou os 2 anos em que ficou preso em Cesareia sob a égide dos governadores romanos Félix e Festo para viajar pela Palestina, entrevistar muitos informantes que foram testemunhas oculares. A data exata de Lucas e Atos dos Apóstolos deve permanecer indefinida e que é uma questão sem importância em comparação com a autoria e o caráter histórico da obra. Embora alguns estudiosos tenham apontado Antioquia da Síria, Roma, Éfeso ou Corinto como os lugares prováveis de onde Lucas escreveu, creio eu que o lugar de sua composição tem de ser deixado na área das conjecturas, porquanto não temos nenhuma evidência positiva a esse respeito. Gostou da introdução do Evangelho de Lucas? Agora chegou o momento que você tanto esperava. Você vai ouvir o primeiro milagre registrado pelo Dr. Lucas em seu Evangelho. Um poderoso ministério de libertação, cura e pregação. Lucas capítulo 4, versículos 31 a 37. A Bíblia diz: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os outros ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu, sem fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículos 31 a 37. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia, o primeiro milagre. Pense comigo. Expulso de Nazaré, Cristo Jesus desce para Cafarnaum e ali fixa
sua residência. Em Cafarnaum, Cristo Jesus montou sua base de operações. O nome Cafarnaum significa aldeia de Naum. Você sabia? A cidade estava localizada no litoral oeste do Mar da Galileia. Era uma aldeia pesqueira, palco dos grandes ensinamentos de Cristo Jesus e de seus portentos milagres. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Em harmonia com seu costume, Cristo Jesus, o Messias, vai à sinagoga e ensina no sábado, Lucas 4:31. Cristo Jesus, o Messias, liberta um endemoniado, Lucas 4:35. Cristo Jesus, o Messias, cura a sogra de Pedro, Lucas 4:39. A Bíblia diz: eu acredito. Cristo Jesus, o Messias, cura outros enfermos e liberta outros cativos. Lucas 4:40 e 41. Depois, Cristo Jesus, o Messias, busca um lugar solitário para estar com o Pai. Lucas 4:42. E deixa claro que anunciar, proclamar o evangelho do reino era a razão precípua de sua vinda ao mundo. Lucas 4:43. Quero que se lembre dos milagres de Cristo Jesus, o Messias. Você vai se sentir incrivelmente bem. Vou compartilhar 7 verdades destacadas no texto em missiva. Uma recepção calorosa. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Lucas capítulo 4, versículo 31 e 32. A Bíblia diz: eu acredito. Coloque a Bíblia em sua mente. Em contraste com Nazaré, que rejeitou maciçamente a mensagem de Cristo Jesus, registrada em Lucas 4:28, em Cafarnaum, muitos se maravilhavam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Lucas 4:32. A mesma mensagem que enternece uns, endurece outros. A mesma palavra que é acolhida com avidez por uns, é rejeitada com veemência por outros. A palavra de Deus nunca é neutra. Sempre exige uma resposta e sempre provoca uma reação, às vezes diametralmente oposta. Quero que se lembre disso. Ouça agora um confronto vitorioso. Lucas 4:34, Lucas 4:33 a 35. Um confronto vitorioso. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo:
cala-te e sai deste homem, o demônio. Depois de eu ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Fique de olho nos milagres de Cristo Jesus. Ser testado pelo diabo na primeira parte do capítulo 4 prepara o pano de fundo para a luta de Cristo Jesus contra as forças demoníacas nos vilarejos da Galileia. As declarações dos espíritos malignos demoníacos na sinagoga de Cafarnaum eram mais um desafio do reino das trevas contra aquele que é a luz do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus, o Messias, porém, longe de intimidar-se com essa investida do demônio imundo, repreendeu-o e o homem possesso ficou livre. Cristo Jesus, o Messias, comprova que tem todo o poder e toda a autoridade sobre os demônios. A autoridade do Messias, Cristo Jesus, não era uma autoridade delegada, mas encarnada. Diante dele, Cristo Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Anjos, homens e demônios precisam se curvar diante do Filho de Deus, Cristo Jesus. Ouça agora uma autoridade reconhecida. Lucas 4, 36 e 37. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Lucas 4, 36 e 37. Coloque a Bíblia em sua mente. Como é a sensação ao ouvir toda essa verdade? Eu fico imaginando a libertação de um homem possesso dentro da sinagoga de Cafarnaum. Provou grande admiração dos presentes, que reconheceram publicamente a autoridade de Jesus Cristo sobre as forças do mal. O resultado é que a fama de Cristo Jesus correu velozmente por todos os lugares da circunvizinhança. Ninguém pode resistir ao todo-poderoso Cristo Jesus que se fez carne. Ninguém pode desafiar Cristo Jesus, o Messias, e prevalecer. O poder de Cristo Jesus, o Messias, é infinito. A autoridade de Cristo Jesus é absoluta. A fama de Cristo Jesus é colossal. Quero que se lembre disso. Ouça agora mais um milagre, o segundo milagre, registrado no Evangelho de Lucas. A cura da sogra de Pedro. Lucas 4, 38 e 39. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre,
muito alta e rogaram-lhe por ela. Fique de olho na Bíblia. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou e logo se levantou Anisteme, passando a servi-los, Diaconel Atos. A Bíblia diz: eu acredito. Cristo Jesus, o Messias, deixa a sinagoga, um ambiente de culto, e vai para uma casa, um ambiente familiar. Se na sinagoga ele, Cristo Jesus, demonstrou autoridade sobre os demônios, na casa de Simão demonstra autoridade sobre a enfermidade. Simão Pedro era um homem casado, e sua sogra morava com eles e sua esposa. A sogra de Pedro estava prostrada com uma febre muito alta. Os evangelistas Mateus e Marcos registram esse episódio, mas somente Lucas, que era médico, diz que a febre era muito alta. Em favor dela, as pessoas rogaram a Cristo Jesus. O mestre, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, que cedeu imediatamente. Pense comigo. Cristo Jesus mandou que a febre deixasse a sogra de Pedro, da mesma maneira que falou ao vento e às ondas do mar. A Bíblia diz: chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Epistates, Epistates, mestre, mestre, estamos perecendo a polume. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Lucas capítulo 8, versículo 24. Fica atento aos milagres de Cristo Jesus. Portanto, tudo o que podemos inferir com segurança é que o poder de Cristo Jesus, o Messias, sobre a doença, é tão grande que basta uma palavra sua para que esta cesse imediatamente. A cura foi imediata, pois logo ela se levantou e passou a servi-los, diaconéus. Cristo Jesus, o Messias, é o verdadeiro antídoto e remédio para todos os enganos de Satanás que arruinam a alma do homem. Cristo Jesus, o Messias, é o médico ao qual todos os filhos de Adão devem recorrer se desejam ficar curados. Em Cristo Jesus, o Messias, a vida, saúde e libertação. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Ouça agora mais um milagre. O terceiro registrado no Evangelho de Lucas. Uma ação misericordiosa. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, los traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Lucas 4, 40. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser o Cristo.
Lucas 4:41. Fique de olho na ação sobrenatural, Filho de Deus, Cristo Jesus. Esse foi um dia intenso na agenda de Cristo Jesus, o Filho de Deus. A noite já estava chegando. Era o pôr do sol, com o encerramento de todas as restrições do sábado, quando enfermos de diferentes moléstias foram levados a Cristo Jesus. Impondo as mãos sobre cada enfermo, Cristo Jesus, o Messias, curou a todos. O fato de Cristo Jesus impor as mãos sobre cada doente, curando-o, significa que ele, Cristo Jesus, se dedicou de forma especial a cada um. Quero que se lembre disso. Cristo Jesus é o mesmo. Seu olhar vê o todo e pousa sobre cada um dos seus. Ele, Cristo Jesus, se dedica a cada alma individualmente, como se estivesse exclusivamente à disposição dela. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Ele, Cristo Jesus, está disponível para cada um e para todos. Ao impor as mãos, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, visa estabelecer um laço pessoal com o enfermo, pois não quer meramente curá-lo, mas o conduzir de volta para Deus Pai. Fique de olho nos milagres de Cristo Jesus. Além de curar os enfermos, Cristo Jesus libertou muitos endemoniados. Embora os demônios confessassem Jesus como Filho de Deus, este não aceitava o testemunho deles. Como se sente agora? Cristo Jesus, o Messias, já fez algum milagre em sua vida? Um dos maiores milagres que Cristo Jesus pode fazer é o milagre da salvação de sua alma. Se sente pronto a experimentar esse maravilhoso e extraordinário milagre? E ainda mais, há alguma doença em seu corpo? Você já procurou e exercitou sua fé em Cristo Jesus? Quero que se lembre disso. Corra para Cristo Jesus, em primeiro lugar, entregando sua alma para Ele salvar. Em segundo lugar, que a vontade dele cure o seu corpo. Venha, venha, venha rapidamente para Cristo Jesus. Ele é a única esperança. Cristo Jesus salva somente. Ele é a solução para a sua alma. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Você ouviu no primeiro vídeo os 3 primeiros milagres realizados por Cristo Jesus. Se prepare para o próximo significado e conteúdo que vai continuar transformando, mudando a sua vida para a glória e louvor de Deus. Fique atento e fique conectado na Palavra de Deus, a Bíblia.